sejam muito bem-vindos a este canal de áudios books. Caso você não tenha se inscrito, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Estamos estudando o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 26. Enquanto isso, a igreja da Nazareth Even vivia algo inusitado em toda a sua história. O simples apelo que o pastor havia dirigido aos seus membros, desafiando-os a fazer o que Jesus faria, havia causado sensação e continuava causando. O resultado do apelo foi muito parecido com o que aconteceu na igreja de Henry Maxwell em Raymond. A única diferença era que a igreja de Chicago era mais elitizada, rica e tradicional. Mas, numa manhã de domingo no início do verão, o Dr. Bruce subiu ao púlpito e anunciou sua renúncia do cargo de pastor da igreja. A notícia se espalhou como fogo em palha por toda a cidade, apesar de ele haver consultado a liderança da igreja, de modo que o que pretendia fazer não foi motivo de surpresa para eles. Mas, quando se tornou pública a notícia de que o bispo Edward também tinha renunciado e anunciado sua aposentadoria depois de tanto tempo no cargo para ir morar no meio da pior região de Chicago, a perplexidade do público atingiu seu nível mais alto. Mas por que? Respondeu o bispo a um grande amigo que, em meio a lágrimas, havia tentado fazê-lo desistir de seu propósito. Porque aquilo que o Dr. Bruce e eu nos propusemos a fazer é encarado como algo tão espantoso, como se fosse inédito o fato de um doutor em teologia e um bispo quererem salvar almas perdidas dessa maneira em particular. Se renunciássemos ao cargo com o propósito de ir para a Índia, para a China ou para algum lugar na África, as igrejas haveriam de enaltecer o heroísmo dos missionários. Que há de mais em querermos dedicar nossa vida para ajudar a resgatar os incrédulos e perdidos de nossa própria cidade? Será que é um acontecimento tão maravilhoso que dois pastores estejam não apenas desejosos, mas ansiosos por viver próximos da miséria do mundo, de forma que possam conhecê-la e vivenciá-la? Seria uma coisa tão rara esperar que o amor pelos homens e mulheres perdidos venha a se expressar na salvação das almas? O bispo estava convencido de que não havia nada de tão espetacular no que estava acontecendo, mas o público continuava a falar e as igrejas mantinham-se perplexas pelo fato de dois homens como aqueles, tão proeminentes no ministério, quererem sair de uma casa confortável, renunciar de livre e espontânea vontade a uma posição de destaque na sociedade e ingressar numa vida de dificuldades, renúncia e sofrimento verdadeiro. Um país cristão. Que forma de discipulado é esta que gera perplexidade, como se sofrer por Jesus fosse algo totalmente incomum
na vida de pessoas que seguem seus passos. A igreja da Nazareth Avenue despediu-se de seu pastor com tristeza, pelo menos para a maior parte dos membros, embora essa tristeza tenha se transformado em sentimento de alívio para os que haviam se negado a assumir o compromisso. O Dr. Bruce levou consigo o respeito e a admiração de homens que, envolvidos no mundo dos negócios de tal forma que a obediência ao compromisso os teria arruinado. Mesmo assim, continuavam, no íntimo de seu ser, a valorizar a coragem e a coerência. Haviam conhecido o Dr. Bruce durante muitos anos como uma pessoa bondosa, conservadora e tranquila, mas a ideia de agora vê-lo sob a perspectiva de um sacrifício dessa natureza não lhes era familiar. Assim que entenderam o que acontecia, deram ao pastor o crédito de ser totalmente fiel às suas recentes convicções sobre o que significava seguir Jesus. A igreja da Nazareth Avenue nunca mais perdeu o impulso dado pelo Dr. Bruce ao movimento. Os que o acompanharam no cumprimento da promessa haviam soprado sobre a igreja o verdadeiro fôlego da vida de Deus, e ainda hoje dão continuidade a essa obra com dedicação total da vida. Novamente, era outono e a cidade preparava-se para outro inverno rigoroso. Numa das tardes, o bispo saiu da comunidade para fazer uma visita a um de seus novos amigos do bairro. Havia andado cerca de 4 quarteirões quando chamou-lhe a atenção uma loja que parecia diferente das outras. O bairro ainda lhe era desconhecido, e todos os dias ele descobria um lugar novo ou, inesperadamente, ficava de frente para alguma necessidade humana. O lugar que chamou sua atenção era uma casa pequena do lado de uma lavanderia administrada por chineses. A loja tinha 2 vitrines muito limpas, o que para início de conversa era bem raro naquele lugar. As vitrines exibiam algumas iguarias tentadoras e havia etiquetas com preços em vários produtos, coisa que deixou o bispo curioso, pois àquela altura estava familiarizado com muitos elementos da vida do povo que antes lhe era desconhecido. Enquanto olhava a vitrine, a porta da loja se abriu e Felícia Starling surgiu diante de seus olhos. "Felícia!" exclamou o bispo. "Quando foi que você mudou para a minha paróquia sem que eu ficasse sabendo?" "Como o senhor me encontrou tão depressa?" indagou Felícia. "Você não sabe? Estas são as únicas vitrines limpas em todo o quarteirão." "Acho que são mesmo", respondeu Felícia, dando em seguida uma gargalhada que o bispo gostou de ouvir. "Mas como você se atreveu a vir para Chicago sem me dizer nada? E como se mudou para minha diocese sem meu conhecimento?" perguntava o bispo em tom de brincadeira. E Felícia trazia em si as marcas daquele mundo bonito, limpo, instruído e requintado que ela conhecera tanto que o bispo não poderia ser condenado por enxergar na moça
um pouco daquele antigo paraíso. Mas, justiça seja feita, ele não tinha a menor vontade de voltar para lá. Muito bem, meu caro bispo, disse Felícia, como costumava tratá-lo. Eu sabia que o senhor estava sobrecarregado de trabalho e não quis incomodá-lo com os meus planos. Além disso, vou lhe oferecer meus serviços. A bem da verdade, eu estava saindo para ir encontrá-lo e pedir seus conselhos. No momento moro aqui com a senhora Bascom, que nos aluga 3 cômodos, e com uma das alunas de Raquel, que está estudando violino sobre o patrocínio de Virginia Page. Essa moça veio do povo, continuou Felícia, usando a expressão do povo de modo tão sério e natural que fez o bispo sorrir. Eu tomo conta da casa para a senhora Bascom e, ao mesmo tempo, estou iniciando um projeto de nutrição alimentar para o povo. Entendo disso, tenho minhas ideias e gostaria que o senhor as analisasse e me ajudasse a desenvolvê-las. O senhor faria isso, meu caro bispo? Com toda certeza, farei sim, respondeu ele. A vitalidade, o entusiasmo e os objetivos de Felícia quase o deixaram confuso. Marta pode ajudar na comunidade com o violino e eu com meus pratos. É isso. Achei que primeiro devia me instalar, pensar em alguma coisa e só depois aparecer com algo concreto para oferecer-lhe. Já posso me sustentar sozinha agora. Pode? Respondeu o bispo com ar de incredulidade. De que jeito? Fazendo estas coisas? Estas coisas? Respondeu Felícia, com indignação. Meu caro bispo, quero que o senhor saiba que essas coisas são os pratos mais bem preparados e naturais de toda a cidade. Não estou duvidando disso, apressou-se o bispo a responder. Mas você sabe, não dá para ter certeza sem provar. Entre e experimente, ela exclamou. Pobre bispo, parece que faz 1 mês que o senhor não come bem. Felícia insistiu para que ele entrasse na pequena sala da frente, onde Marta, moça perspicaz, de cabelos curtos e encaracolados, com uma atmosfera de música à sua volta, encontrava-se ocupada estudando. Vá em frente, Marta. Este é o bispo. Você já me ouviu falar dele. E emendou, olhando para o bispo. Sente-se que o senhor vai comer das delícias de uma boa mesa. Acho mesmo que o senhor anda sem se alimentar direito. Então, improvisaram um almoço e o bispo, que, a bem da verdade, não tinha tempo para fazer suas refeições com prazer, comeu sob a alegria de sua descoberta inesperada e pôde expressar sua admiração e gratidão diante da qualidade dos pratos que lhe foram oferecidos. Achei que o senhor iria, pelo menos, dizer que está tudo tão gostoso quanto nos grandes banquetes do auditório, disse Felícia com todo jeito. E está mesmo. Os banquetes no auditório não chegavam nem aos pés disso aqui, Felícia. Você tem de ir até a comunidade. Quero que veja o que estamos fazendo. E estou simplesmente pasmo de encontrá-la aqui, ganhando o seu sustento desse jeito. Estou começando a entender seus planos. Você pode ser de enorme ajuda para nós. Você não está falando sério quando diz que vai morar aqui e ajudar
essas pessoas a entender o valor da boa alimentação, está? Para dizer a verdade, estou, respondeu ela com muita seriedade. Esta é a minha missão. Por acaso não devo cumpri-la? Sim, sim, você tem razão. Graças a Deus por uma cabeça como a sua. Quando me retirei do mundo, e o bispo sorriu a usar essa expressão, as pessoas não falavam em outra coisa a não ser na nova mulher. Se você é uma delas, eu me converto aqui agora. Bajulação. Será que nem na periferia pobre de Chicago consigo escapar disso? Disse Felícia, rindo de novo. O coração do bispo, pesado que estava, depois de tantos meses em contato com o pecado e a miséria daquele lugar, alegrou-se ao ouvir essas palavras. Eram consoladoras, vinham de Deus. Felícia queria visitar a comunidade e o acompanhou de volta. E ficou impressionada ao observar o que era possível fazer com uma quantia razoável de dinheiro e um pouco de inteligência a serviço do reino. Enquanto caminhavam pelo prédio, falavam sem parar. Ela era a encarnação do entusiasmo, e ele ficava encantado ao ver toda aquela vitalidade. Então, desceram ao porão e o bispo abriu uma porta detrás da qual se ouvia o barulho de uma plana de carpinteiro. Era uma pequena carpintaria, mas bem aparelhada. Um jovem vestindo um macacão e com um boné de papel na cabeça assobiava enquanto operava a plana. Ele levantou a cabeça para olhar os dois que entravam e tirou o boné. Senhorita Starling, apresento-lhe o senhor Stephen Clyde, disse o bispo. Clyde nos ajuda aqui 2 vezes por semana. Naquele momento, o bispo foi chamado no andar de cima e pediu licença para ausentar-se por um instante, deixando Felícia junto com o jovem carpinteiro. Nós já nos conhecemos, disse Felícia, olhando com franqueza para Clyde. Sim, quando estávamos no mundo, como o bispo costuma dizer, respondeu o rapaz, enquanto os dedos apoiados sobre a tábua que estava aplainando tremiam um pouco. Sim, disse Felícia, hesitando um pouco. É um prazer revê-lo. Sério mesmo? Disse o jovem, com o rosto corado de satisfação. Desde aquela época você tem enfrentado muitos dissabores, disse ele, mas logo pensou que podia tê-la magoado ou despertado lembranças dolorosas. Mas ela havia superado tudo aquilo. Sim, e você também. Como é que você veio parar aqui? É uma longa história, senhorita Starling. Meu pai perdeu tudo o que tinha e eu fui obrigado a trabalhar. Foi uma coisa muito boa para mim. O bispo costuma dizer que devo ser grato por isso. E sou. Estou muito feliz agora. Aprendi este ofício, esperando que algum dia me seja útil. Durante as noites trabalho na recepção de um hotel. Naquela manhã de domingo, quando você assumiu o compromisso na igreja da Nazareth Avenue, eu também fiz o mesmo, junto com outras pessoas. Você também? Perguntou Felícia. Fico feliz por isso. Na mesma hora, o bispo chegou de volta e logo os dois saíram, deixando o jovem carpinteiro trabalhar. Alguém observou que, depois daquilo, ele passou a assobiar mais do que nunca enquanto operava a plana. Felícia, disse o bispo, você já conhecia Stephen Clyde?
Sim, quando eu estava no mundo, meu caro bispo, era uma das pessoas com quem eu tinha amizade na igreja da Nazareth Avenue. Ah, sim, disse o bispo. Éramos bons amigos, emendou Felícia. Só bons amigos? O bispo arriscou-se a perguntar. Felícia ficou um pouco sem jeito por um instante, mas olhou nos olhos do bispo e respondeu, com toda sinceridade, só bons amigos, nada mais que isso. Seria muito natural se esses dois viessem a gostar um do outro, pensou o bispo consigo mesmo. E esse pensamento lhe despertou alguma melancolia. Era quase como o velho romance com Camila, mas aquilo passou e quando Felícia foi embora mais tarde, deixou-o com lágrimas nos olhos e com a esperança de que ela e Stephen viessem a se apaixonar um pelo outro. Afinal de contas, disse ele com a sensibilidade e a bondade que lhe eram características, os romances não fazem parte da vida humana? O amor é mais velho que eu e mais sábio também. Na semana seguinte, o bispo teve uma experiência que pertence a esta parte da história da comunidade. Certa noite, já bem tarde, ele estava retornando para a comunidade, andando pela rua com as mãos para trás, quando dois homens pularam à sua frente, saindo detrás de uma cerca velha de uma fábrica abandonada e o encararam. Um deles apontou um revólver para o seu rosto e o outro ameaçava com uma madeira pontiaguda, evidentemente arrancada da cerca. Põe as mãos para cima sem demora, disse o homem que portava o revólver. O lugar era deserto e o bispo não ofereceu resistência. Fez o que lhe disseram, e o homem com o pedaço de pau começou a revistar-lhe os bolsos. O bispo estava calmo e não tremeu, enquanto estava ali com as mãos levantadas. Um observador desavisado poderia muito bem pensar que ele estava orando pelos dois homens, e estava. Sua oração foi respondida naquela mesma noite, e de uma forma bem singular. Até o próximo capítulo.